realmente nesse lugar. É sim, Jesus. A morada, né, do nosso Deus. É sim, Jesus. Quando estamos na casa de Deus, a gente só ganha. Nunca vi alguém dizer que na casa de Deus perdeu alguma coisa. É verdade, Só Jesus. ganha. É verdade. Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. É sim. Ele é bom Glória a o tempo Deus. todo. É sim. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Amém, Cláudio. Jesus. Glórias a Deus. Enquanto isso, os amados já vão localizando aí na sua Amém, Bíblia. Jesus. Provérbios capítulo 17. Glórias a Deus. Amém. Pastor Cláudio nos fez esse convite que eu gostaria de já ter vindo no primeiro. Amém. Glória a Deus. Mas Deus, quando Ele está no negócio, Ele garante, né? Verdade. Dou graças a Deus Verdade. pela vida do pastor Cláudio, esse homem Amém, de Deus. Jesus. É um Amém. nome honrado. A gente Amém. sabe que conhece de nome, Amém. como quem cuida um dia desse. Amém. Glória a Aleluia. Deus. A gente fica feliz em estar perto de pessoas Amém. que confiam no Senhor. Amém. Aleluia. Faz a obra de Amém, Deus. Jesus. Quero louvar a Deus também pela vida da nossa pastora Dimona. Amém, Jesus. Dimona. Glórias a Deus. Já Amém. esteve lá no Castelão, louvando. Verdade, verdade. O pastor Cláudio também já esteve lá. Que maravilha, né? Amém. Uma família abençoada. A minha esposa Mari, que está nos dando a honra, aleluia, de me acompanhar, o Amém, filho Jesus. Benício, Glória a conforme foi Deus. apresentado. Então, graças a Deus pela sua vida, pela sua família. Glórias a Deus. Os amados encontrados, digam amém. Amém. Glória a Deus. Glória seja dada no nome do Senhor. Pastor Darlan, aleluia. Também traga uma paz do Senhor. Amém. Pastor Darlan, já foi pastor também desta igreja, né? Verdade. Aleluia, que Deus abençoe. Aleluia, muitíssimo. Amém, Cada um de Jesus. nós. Glória a Deus. Amém. Amém. Aqueles que encontraram, digam amém. É bem melhor um pedaço de pão seco e paz É verdade, Jesus. que uma casa cheia de banquetes e conflitos. Aleluia. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, até aqui, o livro de Provérbios, eu tinha no meu coração, no meu desejo, de trazer um outro texto, mas o Senhor ele disse aqui. Amém. Glórias a Deus. Amém, Espírito A Santo. gente vai dialogar um pouco a respeito da palavra do Senhor, os minutos que nós temos, aleluia, refletindo sobre cada um destes conselhos. Nós sabemos que o rei Salomão, né, ele foi muito abençoado, né, por Deus, ele prosperou na vida, ele recebeu uma missão celestial e ele exerceu, né, com eficácia, com louvor. Amém, Jesus. Amém. Enquanto o homem de Deus está com Deus, ele é vitorioso. Amém. A nossa irmã que louvou agora há pouco, Amém. se eu não ouvir a Deus, né, eu morro. É verdade, Se Jesus. eu ouvir a Deus, eu prospero. Glória a Aleluia. Olha para Deus. seu irmão e diga, prospere. Prospere, Fale com fé, diga assim, meu irmão, prospere. Prospere. Aleluia. Amém. E o primeiro conselho, aleluia, que Salomão está dizendo aqui, ó, é melhor um pedaço de pão seco. É melhor um pedaço de pão seco e paz. Eita, Jesus. É? Olha que Deus ele já está dizendo para você nessa noite, né? A gente precisa da paz. É A gente sim, meu precisa de Deus, é verdade, tranquilidade, Senhor. não é, irmãos? Aleluia. Paz e tranquilidade. Porque na casa que não tem paz e tranquilidade, o que você vai encontrar nessa casa, não é? O que você vai encontrar? Você vai encontrar problemas. Você vai encontrar conflitos, né? Você vai encontrar coisas que geram amargura no coração do homem. Imagine hoje em dia como, né, nessa vida, a necessidade das pessoas, né, pelas coisas dessa vida. E não é ruim as coisas dessa vida, né? A bênção que vem da parte de Deus. Porque se vem da parte de Deus, não vai trazer nenhum problema. Não vai trazer nenhuma dor, não vai trazer nenhuma angústia, Verdade. não vai trazer nenhum conflito. Por quê? Porque você recebeu a bênção. Aleluia. A bênção do Senhor ela enriquece, né? É e ela não verdade. traz, aleluia, a bênção do Senhor enriquece, ela não traz, ela não acrescenta dores. Então o primeiro conselho de Deus para você nesta noite, esteja, aleluia, nos caminhos do Senhor. Amém. Esteja Glória a fazendo, Deus. aleluia, aquilo que agrada a Deus, porque Verdade. na sua casa não vai faltar a paz. Amém. Aleluia. Na sua casa não vai faltar a tranquilidade em um dia, em uma vida
tão agitada, né, tão problemática, em que as pessoas buscam o tempo todo pelo prazer, né, pela realização, pelas coisas desta vida. E aí quando você vê, aleluia, só vê as notícias tristes, né? Fulano de tal, de repente, ganhou o mundo, mas daqui a pouco, olha, está de trás das grades. Fulano de tal prosperou tanto, se tornou até um dos homens mais ricos do mundo, mas olha o que aconteceu, foi pego morto dentro do seu banheiro, dentro de uma banheira, porque a alma estava vazia, né? A alma estava vazia, e a alma vazia não tem nada, aleluia, de paz e nem tranquilidade, é verdade, aleluia. Jesus. E aí vem aqui, ó, o servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai. Já tem uma coisa errada aqui, porque o servo toma o lugar do filho. Imagine que o pai, ele tem os seus serviçais, e na sua casa ele tem os seus filhos, aqueles que serão os seus herdeiros, os seus sucessores. Eles geralmente são os braços, né? O braço direito do seu pai. E quando você, aleluia, vê nesse texto a palavra, o servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com os filhos de seu senhor. Meus irmãos, esse texto aqui, ele parece muito de simples compreensão, parece um texto óbvio, mas ele carrega uma realidade muito penosa, porque eu acredito que nenhum filho, ele quer ser trocado, ele quer compartilhar a sua herança com o servo do seu senhor. E aqui Salomão está dizendo que o servo prudente, olhe, que para Deus o que importa é a sua obediência. Verdade, né? O filho que obedece o seu pai, a ovelha que obedece o seu pastor, ela prospera. Ela, na sua vida, recebe a bênção que vem do alto. Então, cada um de nós busquemos a honrar o nome do Senhor e nunca envergonhar, porque aquele que é fiel, ele é honrado pelo seu Senhor. Aleluia. E Salomão, um rei sábio, ele tinha muitos serviçais e ele tinha muita experiência de vida para contar. E quando ele escreve, instruído por Deus, esses versículos, a gente entende como nós devemos agir para receber de Deus a bênção como pão de cada dia. Aleluia. Aí diz assim no versículo 3, vamos seguindo: o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Eita, Jesus. Aí eu quero receber o meu milagre, então busque a sabedoria. Aí eu quero receber a bênção, então seja como uma árvore que tem muitos galhos, e em cada galho tem um princípio de valor, tem um princípio de virtude. Imagine que Pastor Cláudio, em uma árvore que tem integridade, em uma árvore que tem humildade, em uma árvore que tem temor, em uma árvore que tem caráter, em uma árvore que tem frutos bons, essa árvore, aleluia, é uma árvore próspera, e nós somos para Deus uma árvore próspera. Amém, Jesus, glória a Deus. Uma árvore próspera. Imagine que os casados têm uma aliança aí no dedo, né? Verdade. Imagina o processo que foi feito para que o ouro se tornasse tão refinado. Imagine a fórmula, a forma que ele teve que se encaixar. Ou você acha que uma coisa qualquer vai se encaixar numa forma? Não. Tem que, aleluia, obedecer às medidas. É verdade. Tem que obedecer às medidas. O Senhor, Ele sonda o nosso coração. E às vezes, aleluia, do nosso coração sai, aleluia,
árvore que não produz, às vezes, atitudes que agradam a Deus, decisões que não agradam a Deus. Às vezes a árvore, ela quer crescer muito rápido, não é? Às vezes a árvore, Deus está proporcionando o desenvolvimento, mas a árvore, ela está como aquele fruto que você planta no seu quintal, mas não tem água. Eita, Não é? Ou às vezes tem água em excesso. Então ela ou vai amarecer as folhas, não é? Ou se a terra estiver seca, ela vai secar. Glórias a Deus. Mas Deus, Ele te chamou, aleluia, para prosperar. Então, Jesus, amém. Eu creio passa assim. pelo processo de Deus. Amém. Olha o que Deus, Ele está dizendo para você nesta noite, que Ele nos prova, aleluia, porque Ele tem um propósito, e o propósito que Ele tem em nossa vida, às vezes nós nem compreendemos, mas Ele tem algo muito bem definido. Ele tem um plano, aleluia, para realizar a tua vida. Aleluia. Ele tem um plano para realizar a tua família. Ele tem um plano para realizar na tua saúde, na tua vida financeira, na tua vida espiritual. Mas nós precisamos seguir, aleluia, obedecendo a Cristo e compreendendo, aleluia, a maneira que Ele quer fazer em nossa vida e não a forma como nós queremos executar, porque nós pensamos que é certo. Certo é o que o Senhor diz, certo é o que a palavra do Senhor está dizendo, certo é o propósito que Deus tem para cumprir na tua vida. Aleluia, verdade, Jesus. Mas Deus prova o seu coração. Esses dias eu estava refletindo sobre como é feito o cimento. Olha que interessante. Eles trituram as rochas e agora colocam essas rochas em uma temperatura de 1.400 graus Celsius. Imagina, irmãos, menos de 90 graus, você coloca a água do café, a água começa a borbulhar, né? Agora imagine a temperatura de 1.400 graus Celsius. Mas para dar liga, para ter utilidade, precisa, aleluia, passar por todas essas etapas, precisa passar por esses processos. Então, quando você estiver passando por um processo, aleluia, esteja calmo, aleluia, esteja com o seu coração cheio de paz, esteja, aleluia, com a sua vida cheia de tranquilidade. Por mais que a dor, por mais que o desespero, por mais que a preocupação, por mais que a ansiedade tente, aleluia, desviar o foco, mas seja fiel ao Senhor, passe pelo processo dando glória. É verdade, Jesus. Senhor, está doendo, mas eu vou esperar no teu tempo, porque o Senhor é bom e agradável, e a tua palavra é perfeita, é como um mel, aleluia, que satisfaz, aleluia, que agrada o nosso paladar. Os irmãos estão compreendendo? Diga amém. Amém, glória a Deus, aleluia. A pessoa má gosta de ouvir maldades. Como é que a gente não entende o que o Senhor está dizendo? Verdade, Jesus. A pessoa má gosta de ouvir maldades. E o que tem, o que me motiva, o que me desperta a curiosidade de ouvir uma pessoa má? Uma pessoa má, você não pode compartilhar a sua vida com ela. Você pode, como luz, você pode influenciá-la para que ela deixe a maldade e ela conheça a luz que é a palavra, a luz que está no sacrifício de Cristo, porque Ele demonstrou uma grandeza tão grande que foi capaz e não teve, aleluia, medo, e nem queria, aleluia, colocar-se na posição de quem o enviou. Ele passou pelo processo por um amor e uma misericórdia tão grande que nos permitiu nesta noite estarmos aqui para dizer, para glorificar, para exaltar o seu nome. Aleluia. Verdade. A pessoa má gosta de ouvir maldades. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Agora, o caminho
Porque uma pessoa má não vem dizer que ela tem sabedoria. Uma pessoa má é uma pessoa desiludida. Verdade. É uma pessoa que acredita em qualquer vento. É uma pessoa que é fácil de se desviar, aleluia, do seu percurso, do percurso que o Senhor traçou para a sua vida. Imagine uma pessoa que escuta maus conselhos. Ela é uma pessoa que traz problema onde ela está, traz problema na família, traz problema na igreja, traz problema da onde ela põe o pé, ali tem problema. Meu Deus. Mas a palavra do Senhor não nos orienta a andar com elas. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos ensina a trazer elas para cá, não é? Trazer elas para cá, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. É verdade, Jesus. E quando você vê uma pessoa que o padrão de vida dela, a cultura de vida dela, ela tem uma cultura de vida, tem um padrão que é distante do padrão que o Senhor dos Exércitos Ele deixa na sua palavra, você deve amá-lo, você deve falar, anunciar de Jesus para ela. Aí diz aqui, ó, no versículo 5: quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem zomba do pobre insulta o seu Criador. Mas por que, irmãos? Quem zomba do pobre insulta o seu Criador? Porque tudo foi Deus que fez. Verdade. Deus fez o justo, aleluia. Deus fez o crente, Deus fez o não crente. Tudo que há é obra das mãos de Deus. Verdade. Então não pode zombar do pobre, porque o pobre é criatura de Deus. Aleluia. Nabote, ele tentou agir de uma forma que não ia dar certo, porque ele queria a vinha não era dele. Mas aquele que é fiel, ele não troca a sua herança, ele não dá a sua herança. Não é assim, irmãos? Verdade. Mas aí o que acontece? Jezabel vai lá e cria uma situação, uma mentira, para matar Nabote. E Nabote foi morto. Mas você acha que acabou a história de Nabote aí? Não, meu irmão. As consequências veio numa intensidade terrível. Verdade. Porque o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com aquele que fez o mal? Ele foi morto. Deus feriu. Não foi isso que aconteceu? Verdade. Nabote, me ajude a lembrar desse texto aqui. Jezabel é a esposa de quem? Acabe. De Acabe. Rei Acabe. De Acabe. E Nabote foi aquele que passou pelo processo, e o processo dele não foi fácil. Verdade. Mas, meus irmãos, não acaba aqui na terra, não. Aleluia, é verdade, Ó, Jesus, é verdade. Tem um lugar preparado para cada um de nós. Amém, Jesus. Tem um lugar preparado para cada um de nós. Verdade. E o que nos motiva é estar na casa de Deus, a louvar e engrandecer o nome do Senhor, é que Ele cuida de nós aqui nesta terra. É verdade. Ele nos abençoe e nos faz prosperar aqui. É verdade. Mas a coroa da vida eterna nos espera. E Aleluia. esta é a bênção É maior que Ele tem preparada para mim e para você. Aleluia, eu creio assim, Jesus. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são orgulho de seus filhos. No versículo 7, temos 5 minutos. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. Meus irmãos, reflitam nesta palavra. Não convém ao tolo falar com eloquência. Você acha que o tolo vai convencer quem? Não é? Você acha que a pessoa despreparada vai passar confiança aonde? É verdade. Você acha que uma pessoa iludida vai vender como a verdade? Uma pessoa mentirosa vai convencer quem de que ele é o certo? Não vai convencer a ninguém. Verdade, Jesus. A ninguém. Agora, no seu contexto de vida, reflita como nós podemos aprender com estes conselhos de sabedoria
do rei Salomão. O suborno é como um amuleto de sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Não é assim? Aí o camarada quer uma coisa, mas ele, por bem, não terá capacidade nem força para obter, mas ele quer passar à frente. Agora, se ele fizer um jeitinho, beneficiar alguém, para esse alguém lhe conceder aquilo que ele quer, como o coração dele vai se degustar em cima daquilo que é transgressão, daquilo que é mentira, daquilo que não é verdade, porque é melhor andar com Deus, é melhor sofrer com a verdade do que ser enganado pela mentira. É verdade. Ou acreditar que o seu dinheiro, o dinheiro vai conduzir aquela pessoa àquilo que ele quer de forma digna, de forma lícita, de maneira lícita, de forma digna. É como, aleluia, o Senhor ensina na sua palavra. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Ame o seu irmão, faça o bem, sirva o próximo, Amém. haja com caráter, Amém. haja com moral, Amém. faça tudo que agrada ao Senhor, e você será, aleluia, abençoado. Amém. E você atingirá o nível da sabedoria. Aleluia. Busquemos a sabedoria no Senhor e na sua palavra, porque a nossa caminhada é uma caminhada, aleluia, íntegra. É uma caminhada que você não se desvia para o lado errado, mas você sempre vai ter o Senhor como, aleluia, o seu alvo, o seu Aleluia, objetivo. verdade, E você Deus. vai atingir esse objetivo, porque aquele que escolhe andar nos caminhos do Senhor, aleluia, para receber a sabedoria, de Deus vem a misericórdia, de Deus vem o entendimento, de Deus vem o discernimento, de Deus vem a capacidade para ele julgar de maneira correta. Eita, glória, aleluia. Deus é poderoso. É sim, e tudo que ele aleluia. faz é perfeito. Bons são os conselhos de Deus para a nossa vida, e não os conselhos deste mundo, porque este mundo não tem nada de bom para oferecer para a igreja do Senhor. É verdade. Nada. Cada meu dia Deus. que passa, nós só vemos coisas horrendas. É verdade. E aí nós dizemos assim, realmente Jesus está voltando. Porque são tantas coisas que nós, aleluia, um dia não imaginávamos que íamos ver, que íamos presenciar. Mas tem um conselho de Deus para a sua vida. Retenha, aleluia, os bons conselhos. Adquira aleluia. a sabedoria para você receber a sua vitória, para você receber a sua bênção. Amém, amém, Jesus. Glória a Deus. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas tem gente que não consegue, irmãos. Tem gente, irmãos, meus amados irmãos, e aqui eu finalizo, o pastor Cláudio. Tem gente que não consegue se desfazer, irmãos. Às vezes alguém aborreceu, às vezes alguém disse alguma coisa, às vezes alguém fez algum tipo de calúnia, e aquela pessoa, por mais que de boca tenha perdoado, mas a verdade é que ele anda com aquilo no seu coração, com aquela angústia, e ele não se desprende, e ele fica dentro de uma jaula, e ele não tem felicidade na sua alma, e ele não tem paz, e ele não tem tranquilidade. Mas a palavra do Senhor, neste capítulo 17, tem como foco central você buscar a paz e a tranquilidade. É verdade, Deus. Aleluia. E seja liberto. Aleluia. Perdoe, tenha Meu liberdade. Deus, Perdoe, aleluia. receba o abraço de Deus. Perdoe, Amém. caminhe Glória a livremente, Deus. sabendo que o Senhor, Ele te dá a vitória e o conforto para você lidar com as intempéries desta vida. Eita, Jesus, é verdade. Glória a Deus. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente. É verdade. O prudente, ele recebe uma repreensão. Imagine, meus irmãos, o pastor, no culto de terça-feira, no ensinamento da palavra, Deus trazendo repreensão. A igreja que ouve aquilo e recebe de bom grado, aleluia,
é uma igreja que está preparada para aprender o caminho da eternidade, está preparada para compreender o caminho que leva aos céus. Ele não se entristece, ele não vira as costas, ele não se fecha, pelo contrário, ele diz: doeu, pastor, mas era esta palavra que eu precisava, porque eu necessito dominar e ter autocontrole de mim mesmo, para que Deus ele venha tratando e are-me como uma terra, aleluia, frutífera. Oh, Espírito Santo, E nos se você ajuda, colocou a aleluia. mão no arado, vai em frente. Amém. Porque se desviar, meu amado irmão, aí vai sair dos trilhos e não vai dar certo. Então seja como uma terra arável. Aleluia. Que o arado de Deus passa e prepara este solo, e ele produz, aleluia, e ele é preparado para o dia, aleluia, vindouro do Senhor. Aleluia. Que essa Glória a palavra Deus. possa germinar em teu coração. Aleluia. E que você possa meditar mais neste livro de Salmos, para você receber de Deus a sabedoria. Aleluia. Quantos aqui querem a sabedoria? Oh, Jesus, eu preciso, Jesus tem para dar sabedoria. Senhor. Eu E para Ele, preciso, Deus, dê eu uma- quero, eu uma preciso. linda, mantenha essa salva de palmas. Eita glória, aleluia! Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, aleluia! Glória a Deus. Glória